99 cada. Liquidificador 2 velocidades e sanduicheira grill só 99,90 cada. Guarda-roupa com portas de correr e espelho e cama box casal Erval. Box mais o colchão com molas ensacadas só 999 cada em 10 sem juros. Vem você também aproveitar as ofertas que parecem de novela na Império. Em Garanhuns, na Avenida Santo Antônio 445. Popular Supermercado, com loja na Barão do Rio Branco, informa o prefixo desta emissora. CYD 252 102,3 MHz Arano FM Garanhuns, Pernambuco. A rádio que todo mundo ouve. O Popular Supermercado tem uma ótima notícia para você. Clientes em compras na loja terão estacionamento gratuito. Você não ouviu errado. Estacionamento gratuito no centro da cidade, oferecendo mais comodidade e segurança para você. Gosta de fazer as compras no centro e não tem onde estacionar? Agora vai ter. O único supermercado do centro com estacionamento. E o melhor, grátis para clientes em compras. Popular Supermercado, levando economia para a sua casa. A Barra Nova Atacadão está com diversas ofertas, então vem correndo conferir. Achocolatado líquido Italac 200 ml, 89 centavos a unidade. Caixa com 24, apenas 18,96. Amendoim Santa Helena, 35 centavos a unidade. Fardo com 60 unidades, R$18. Essas e mais outras promoções você encontra na Barra Nova Atacadão, Praça São Vicente, no centro de Saloá. Vem pra cá economizar, vem! O cliente fiel da rede de farmácias Deon ganha mais em tudo. Para cuidar da saúde, da beleza e do bem-estar. Qualidade dos produtos, preços baixos, descontos e muito mais todos os dias. Continue aproveitando as ofertas do mês das mães na Deon de Águas Belas, Bom Conselho, Garanhuns ou Petrolândia. Rede de farmácias Deon, o caminho da saúde. Use a máscara e mantenha o distanciamento social. Viva feliz com qualidade de vida, memória boa. Eu quero mais, eu posso muito mais. Saúde e desempenho para o seu cérebro. Supera, somar. Aumenta a sua capacidade mental. Concentração, raciocínio, criatividade. Sucesso profissional. Ginástica para o cérebro. Não, é só pra gente tomar, assim, decisão que a gente vai fazer, sabe? Pra mim, porque dos pequenos basicamente, além de outras vai coisas que arrebentar. A gente vai aula grátis. E você, quer colocar na garagem? Essa situação de repasse tem Então compra o Mandacaru da Sorte sim. dessa semana. Só no quarto sorteio tem um lindo Fiat Mobi novinho só pra você. Eu disse o Mobi. E mais, R$5.000 em dinheiro do primeiro ao terceiro sorteio, 5 mil. E 10 prêmios e R$500 no Giro da Sorte. E só custa R$5. Não perca tempo, é a sua chance. Adquirindo o Mandacaru da Sorte, você contribui com a Associação São Vicente de Paulo de Arco Verde. Mandacaru da Sorte, Mandacaru da Sorte. Liga o rádio, pra você vai ver. Quer saber mais sobre o Fiat Cronos? Cronospedia. Fiat Cronos Drive 1.3 com central multimídia de R$75.790 por R$69.727. Consulte condições. Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. ZYD 252, 102,3 MHz. Rádio Marano FM Estéreo. Garanhuns, Pernambuco. Quarto Poder. Está no ar. Quarto Poder. Seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Sob o comando do economista Matheus Fernandes e dos bacharéis em Direito Felipe Barros e Lucas Cavalcante. Quarto Poder. 12:01, na 102,3, a Marano FM, a rádio que todo mundo ouve. A partir de agora, o Quarto Poder, seu programa de política, economia e comportamento. Comigo, Lucas Cavalcante. Lucas Cavalcante. Que bela vinheta, meu senhor. Boa tarde, meu amigo Matheus. Boa tarde, ouvinte da Rádio Marano. Boa tarde também ao meu amigo Arnaldo, que está aí nas operações hoje. Lembrando que o Quarto Poder está em todas as plataformas digitais, tá? No YouTube, né, Matheus?
Quem puder já se inscrever lá no canal. Exatamente. Você procura Quarto Poder Entrevista, aí você vai encontrar nosso canalzinho lá, o Quarto Poder. Exatamente. Já tem algumas entrevistas, eu acho que mais ou menos umas 15, sabe? Que estão de todos os episódios, de todos os dias que participamos aqui, com entrevistas muito bacanas, tá? Hoje, inclusive, o professor Écio Costa, ele que é nosso colunista de economia aqui, nos ajuda muito, colocou, tá? Inclusive no canal dele e também linkando o nosso, falando da participação dele aqui nessa semana com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Economia Criativa. André Teixeira, né? André Teixeira Filho, cara muito bacana. Olha, e para quem tiver curiosidade dos episódios anteriores que não estão ainda no YouTube, tá tudo no Spotify, tá? Então, se você quiser ver as entrevistas desde o começo, desde o prefeito Sivaldo até a última que nós tivemos aqui, tá tudo lá. Exatamente. Se tiver curiosidade para ver aquelas afirmações mais polêmicas dos nossos entrevistados, é só ir lá e pesquisar. Inclusive, bom, eu vou apresentar ele, que está de volta, né? Seja muito bem-vindo de volta, Felipe, depois de umas férias meio reduzidas. Do Jalapão para o Mundo, Felipe Barros. Ao Quarto Poder, Felipe Barros. Felipe Barros. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde, Matheus, boa tarde, Lucas. É bom estar de volta. Viajar é muito bom, né? Mas voltar é melhor ainda. Essa semana, hoje especificamente, meu aniversário de casamento com minha esposa, e a gente procura sempre dar uma fugidinha aí para comemorar, né? Hoje fazemos 5 anos de casamento. Deixar aqui também eu fico até constrangido, pessoal, quando eu falo que realmente... Por favor, agradeço, porque ela lhe suporta esse tempo todinho, viu, Felipe? Pois me suportar 5 anos não é... Olha, Luceli, a nossa convidada aqui já entrou no ar, a prefeita Luciele, mas me aguentar 10 anos não é fácil, que são 5 anos de namoro, mais 5 de casamento completando hoje, então realmente ela merece um prêmio. E vou dar aqui para ela. Parabéns, Felipe, né? Beijo e parabéns por nossa data aí. Parabenizo o Felipe por essa data e meus pêsames para Thaís. Exatamente. Faço não. Ela que já está aqui conosco fazendo essa brincadeira com o Felipe, que é a prefeita de Bezerros, ela tem um currículo gigantesco. Eu peço para que vocês me ajudem no currículo dela, no nosso Instagram, tá? @QP Quarto Poder. Lá tem um pouco da história dela. Seja muito bem-vinda ao Quarto Poder, Luciele. Obrigada, rapazes. É um poder estar aqui, um prazer estar aqui com os ouvintes, conversando sobre nossas cidades, nosso país e sobre casamento, né, Felipe? É verdade, importantíssimo. Pois é, nós vamos aos intervalos e voltamos em instantes. Quarto Poder, você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. O som que toca você, Marano 102,3. Em Itacaimbó. Todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Envie seu e-mail para qpquartopoder@gmail.com. qpquartopoder@gmail.com. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em um novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Quarto Poder. Matheus Fernandes. Isso aí, 12h06, estamos de volta na 102,3 FM, a Rádio Marano, a rádio que todo mundo ouve. E o Quarto Poder hoje deseja também os parabéns a um amigo meu que está fazendo o ano hoje, o Melk Andrade, lá do curso de letras. Melk, que fica aqui meu desejo de muitos anos de vida para você. É isso aí, muita saúde, muita paz. E hoje também, Matheus tem um parabéns também para a gente mandar hoje. Deixo aqui meu abraço, inclusive para uma amiga minha que faz zootecnia. Olha aí, ela é lá de Iati, a Franciele Costa. Fabrícia Costa, porque eu tenho 2 amigas que fazem. Da amiga, Matheus. Não, é porque eu tenho 2 que fazem zootec, mas Franciele não é de Iati, não. A Fabrícia Costa, lá de Iati,
ela que nos escuta sempre, e eu desejo a todos os zootecnistas um grande abraço e felicidade nesse dia de vocês. E agora nós vamos a uma entrevista muito bacana. Ela que é a nossa colunista, nos abrilhanta aqui quinzenalmente, a Luciele Laurentino. Ela que é prefeita da cidade de Bezerros, ela é formada em Geografia pela UFPE, ela é mestre em Engenharia Florestal pela Universidade de Valladolid, da Espanha. Ela integra grupo de pesquisas científicas na Espanha e Tecnologia e Meio Ambiente. Possui experiência técnica em projetos de educação com organização sem fins econômicos. Ela tem um currículo enorme. 15 minutos de currículo. De currículo enorme. Ela faz parte da RAPS, ela também faz parte do grupo de renovação política, o Renova BR. E assim, é sempre um prazer estar falando com ela. Novamente, seja muito bem-vinda, Luciele Laurentino. Quarto Poder Entrevista. Boa tarde, prefeita. Seja bem-vindo ao Quarto Poder. Boa tarde a todos os ouvintes. E eu digo logo, é tão bom, né, a gente conversar com amigos e pessoas que, né, valorizam aí quem a gente é, mas a gente é suspeita a falar, viu, Felipe? Esse menino tudo elogiando aí, eu acho bonito. Quero agradecer também a possibilidade de estar aqui conversando com vocês e dizendo que é possível, sim, a gente fazer gestão pública com decência, com qualidade, com retidão. Eu fico inquietando sempre as pessoas a virem para a política, usem as suas experiências, os seus currículos, viu, e se motivem a vir para a política, porque é aqui que a gente precisa que vocês estejam. Porque senão a gente não resolve problema, não. A gente só vai ficar reclamando dos problemas à distância. Então, venham-se embora. Obrigada, rapaz. Vamos embora. Com certeza. Eu já vou mandando aqui um abraço para um ouvinte nosso também, Segundinho Tenório. Grande Segundinho. Ele que sempre nos escuta. Segundinho estudou comigo lá no 15, terceiro ano. Aí. Olha aí. Peça ruim. E Segundinho adora política. Então, a gente tá com uma pessoa que pode falar muito sobre política. Luciele, hoje eu queria tratar de alguns assuntos de forma mais abrangente, mas eu vou dar ao Felipe a oportunidade de começar a tecer suas palavras. Luciele, gostaria de fazer algumas perguntas para você, mas antes, só lembrar uma data importante também, Matheus. Você falou do aniversariante, tem um aniversariante hoje que está fazendo 116 anos, tá? É o Esporte Clube do Recife. Muito importante a gente fazer essa lembrança aí, acho que o Luciele vai gostar. Né? Sim. E. Só rubro-negro aqui no papo. Só presta assim, né? Não? Com certeza. Então, vamos lá. Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito do combate ao Covid aí no município. Na primeira vez que você esteve conosco, você falou a respeito de um problema que você está tendo aí em relação à vacinação, né? Que o governo do estado está priorizando a capital. E de lá para cá, após as reclamações de Miguel Coelho, de Raquel, teve alguma alteração nesse quadro? Continua na mesma? Como anda isso, Luciele? Bom, o quadro de Covid é crítico no estado como um todo, né? O município de Bezerros, realmente, não só Bezerros, mas o interior, sofreu, né, essa dificuldade de receber, principalmente a Coronavac. Nós ficamos aqui com um déficit de entrega em relação à Coronavac. Isso foi normalizado, tá? Na última semana, a gente avançou em relação à situação da vacinação, mas a gente acabou se planejando melhor para usar a AstraZeneca ali e usar a de Oxford, né, para poder manter aí mais segura a situação da vacinação da primeira e da segunda dose. Mas a pandemia é mais do que a vacina, né? A gente está fazendo uma movimentação aqui de vacinação, vacinamos mais de 15 mil pessoas, temos, assim, graças a Deus, acompanhado se há alguma, na realidade, alguma reação à vacina. Tivemos alguns casos, a gente está acompanhando de pertinho, mas a gente tem uma questão em paralelo, né, que é a adaptação à pandemia no município, tanto questões econômicas quanto sanitárias. Em relação à vacina ainda, a gente tem monitorado bem de perto, tanto porque tem órgãos fiscalizadores em cima, aí tem a discussão da CPI aí da vacina, né, no Brasil inteiro, mas ocorreu algumas situações internas com as equipes de imunização, por exemplo, estratégias de rua. Se você sai com 10 doses previstas ali no planejamento e fazer a vacinação, a imunização de 10 pessoas, e de repente uma pessoa não conseguiu chegar para poder se vacinar, porque estava agendada e não foi, aquela uma dose, se a gente não aplicar naquele dia, a gente acaba perdendo, ou seja, a gente acaba indo para o lixo, né? Então, a gente teve que fazer uma reprogramação dessas imunizações, das sobras, que a gente chama, e aí a gente vacinou toda a equipe de saúde da gente
nesse entremeio, entre sobrar uma ou não, os profissionais que lidam, né, com educação física e outros que eram grupos prioritários aqui no município, também a gente considerou lá da iniciativa privada. Então, tem avançado bem a equipe de imunização do município, é uma equipe, né, tem se mostrado muito, né, para além de ativa, né, muito responsável. Tivemos alguns episódios, né, de algumas denúncias, a gente está apurando isso, abrindo processo administrativo, inclusive, para enfermeiros e técnicos na área de imunização, mas, por hora, a gente pode dizer que está indo bem. Tanto a imunização, né, por parte da nossa equipe, quanto a chegada das vacinas. Não houve um aumento nessas entregas, continua ainda com lentidão, e eu não acredito que seja só Bezerros, né, tem uma lentidão aí, principalmente nos municípios do Agreste, por isso que a gente está focando ali na vacina de Oxford, que nos dá mais segurança, porque tem chegado em maior quantidade. Mas a Coronavac ainda continua, né, um dificultador, tá? A gente ainda tem cerca de 150 doses de déficit ainda da Coronavac. Espero que a gente consiga regularizar aí nas próximas 2 semanas. Olha aí, rapaz. Esses fogos que a gente tá ouvindo no fundo é do dia do Nossa Senhora de Fátima, é isso? Nossa Senhora de Fátima, é. Olha aí. É a padroeira daí, Luciele? Não, a padroeira daqui é São José. Olha, ainda no tema Covid, eu tenho um informativo rapidinho que acho que é tão importante, tanto para Garanhuns quanto para Bezerros, porque são da mesma região do Agreste. Caruaru será polo de vacinação para as doses da Pfizer em grávidas e puérperas, tá? Então, a gente sabe que, acho que foi a AstraZeneca, né, que teve um problema com a vacinação de grávidas. Isso, exatamente. Foi suspensa a vacinação devido a um óbito aí de uma mulher que estava grávida com comorbidade, né, que era o grupo de vacinação, e aí suspenderam. Por enquanto está só tomando a Coronavac e a Pfizer vai ser aplicada também. Exatamente. Então, para a nossa região, Caruaru será o polo de vacinação das grávidas, tá? Em breve a gente vai ter mais detalhes, mas foi anunciado ontem pela prefeita Raquel Lira, em que ela enviou um ofício ao governo do estado falando da disponibilidade e preparo para atender a nossa região. Aí também Petrolina fez isso lá no Sertão. Que é mais distante, né? Exatamente. É claro que a logística é sempre mais complicada quando se trata de sertão, né? A distância das cidades é muito maior, mas já fica aí um informativo para o pessoal. Exatamente. Lucas, tem uma pergunta para a nossa querida colega. Sim, claro. Nossa querida colunista aí com esse currículo longo e maravilhoso que Matheus sempre coloca aqui. Deixa eu só colocar. Luciele, eu tenho muita curiosidade que vejo sempre no teu Instagram e as pessoas que quiserem acompanhar, Luciele Laurentino, tá? Com 2 L, se não me engano. Isso. Luciele Laurentino, tudo junto. E a tua equipe me parece bem jovem, né? Sim. Muito engajada, eles são me parece muito espirituosos, muita vontade de trabalho, né? Tu pode falar um pouco sobre a montagem da tua equipe? Isso é uma curiosidade minha, tá? Não tava nem na pauta. Tá bom, vou te falar. Eu tenho uma equipe que eu chamo de Cortim, né? Um núcleo duro que está comigo já há um tempo. Ou eles vieram da iniciativa privada comigo, lá do terceiro setor, que trabalhavam comigo na educação. Ou eles chegaram e se aproximaram de mim ali no período que eu estava na Fundação Joaquim Nabuco, atrelada ali ao MEC. É um time jovem, cerca de 70% desse cortim, desse núcleo duro, são oriundos de escolas integrais. Então, minha secretária de Administração e Finanças é oriunda de escola integral, meu secretário de Planejamento e Governo é de escola integral, né, o responsável pela minha comunicação inteira, Isaías Nel, é de escola integral, Rinaldo Escola Integral também, que é outro da comunicação. Nós temos boa parte do time de compras e convênios do município, também é de escola integral. Meu chefe de gabinete também é de escola integral. Então, a média de idade deles são 25 anos, tá? Até o número 25 é na idade dos meninos. Olha meus outros, eu tenho 8 secretários aqui, né? Todos eles nunca foram secretários. Nós temos, dos 8, 5 são mulheres, 3, né, são homens, e boa parte deles, né, tem uma experiência mais no setor privado do que no setor público. No mais, tá, os contratados do município, os efetivos do município, tinham um comportamento, né, de trabalho diferente do que a gente está, na verdade, imprimindo agora, que é com gestão, com planejamento, de forma mais organizada. Então, isso causou um choque, mas, para além dessa forma de gerir, a idade da minha equipe também causou um choque, né? Então, estamos fazendo alguns processos de seleção simplificados, né, processo de seleção para alguns cargos, vamos fazer concurso público ano que vem, mas até então a gente está com esse cortim jovem conduzindo as coisas. Temos 2 âncoras, que eu digo, né, nosso, que é o nosso procurador do município,
que aí passa de 60 para não dizer a idade dele, né? E a nossa vice-prefeita também, que passa de 60 para não dizer a idade dela, mas que são pessoas que têm aí credibilidade do município, íntegra, eu digo sempre, são as reservas morais do nosso município, que são, né, nossos grandes nomes sênios. Então, estamos bem de equipe, tá? Lu, tua vice-prefeita foi a tua primeira professora, é isso ou eu estou enganado? Minha vice-prefeita foi diretora da minha escola integral. Olha aí. Ela não era da política, né? Assim, ela foi secretária de educação no município, tem uma expertise muito grande na área de educação no município, são 50 anos de serviço público, e nunca tinha disputado as eleições. Ela tem 73 anos, foi diretora da escola, foi diretora de 3 grandes escolas aqui no município, e aí a gente chamou gente boa para vir disputar e para vir participar, ela foi uma delas, e hoje, como eu falei, é uma âncora aqui no trabalho da gente. Rapaz, olha aí que história, hein? Luciele, minha pergunta, assim, na última vez que você esteve conosco aqui, você relatou a questão da situação financeira do município, né? E a gente teve a notícia aí da aprovação de um programa de regularidade fiscal, que é o Refis, né? E creio que vai ser muito importante para dar uma retomada aí no município nessa questão fiscal. Tu falou da questão previdenciária, a questão do rombo no executivo mesmo. Como é que tu tá vendo aí? Como é que tu tá prospectando isso aí para o futuro? Até para poder tomar aportes, né? Financeiramente, o caixa da prefeitura tem que estar adequado, né? Exatamente. Deixa eu te contar, a gente desenhou uma série de... Nós vamos anunciar agora, inclusive, na live de aniversário da cidade, o que a gente tem feito do pacote econômico, né, e de regularização do município. A gente está chamando de Regulariza Bezerros, e o Refis passa, né, por um desses itens, né, que a gente está tratando. Tem a questão do IPTU também, né, a gente está inserindo, tem a situação dos maiores devedores do município, a gente tem um projeto exclusivamente para eles aí nos próximos dias, tem taxas de desmembramento, membramento do município. Tem algumas, na verdade, toda a questão do imposto do município, a gente está passando por uma reforma. Nós temos um código tributário que é de 2005, nós temos um grupo de trabalho aqui reformulando esse código tributário. Eu acho que a gente está atrelado à pauta nacional, né, que eu não vejo a hora de passar aí a reforma tributária nacional. A gente está se inspirando, né, no que a gente entende de sociedade liberal econômica. Nós estamos nessa linha. O Refis, né, prevê... A gente conseguiu aprovar na Câmara, mesmo não tendo maioria na Câmara, conseguimos aprovar. Um item ali, que eu acho que talvez seja mais destaque, é a aprovação de até 100% em juros e multas, o parcelamento dessas dívidas, todo tentando, né, garantir que a gente consiga melhorar aí a receita do município. O IPTU, hoje, a gente tem 30% de desconto para o IPTU desse ano. Prorrogamos o prazo aí, entendendo que no meio de uma pandemia, né, os cidadãos bezerrenses, não só bezerrenses, né, mas estão sofrendo um impacto gigantesco econômico. Então, a gente passou aí o prazo de pagamento do IPTU de maio para agosto, entendendo que a gente gera ali uma receita no segundo semestre, mesmo que a gente tenha um impacto agora nesse primeiro semestre, e entre outros pontos que a gente está tentando se esforçar para melhorar a arrecadação no município. Tá? Para vocês terem ideia, as dívidas do município aí giram em torno de 20 milhões de reais, entre IPTU e outros impostos aqui no município. Luciano, só te interrompendo aqui. A questão previdenciária que você falou na entrevista anterior aqui, vai ser colocada nesse programa também de regularidade de bezerros? Então, a gente está tratando a questão previdenciária à parte, tá? Nós estamos discutindo Comprev hoje no município, né? Vendo a situação do Comprev junto ao INSS. Está rodando na Câmara Federal uma discussão sobre parcelamento de dívidas previdenciárias. E a gente está vendo se os municípios e estados vão ser inseridos, né, nesses parcelamentos de dívidas previdenciárias. Porque não adianta só eu tomar uma decisão aqui a nível local e mais para frente sofrer uma intervenção aí a nível nacional. Ainda sobre essa situação do Instituto de Previdência do município, que é algo que os municípios em geral estão vivendo, principalmente aqueles que têm regime próprio, nós estamos, primeiro, né, internamente, fazendo toda uma auditoria, acho que comentei na última conversa que a gente teve. Nós giramos hoje em torno de quase 50 milhões de reais em dívida, ou seja, em termos de déficit, dentro do Instituto de Previdência. Se nós não estivéssemos em déficit ali há 2 anos atrás, não teríamos aprovado a alíquota que, na realidade, o servidor se sente punido, né? A alíquota de desconto em cima do servidor girava em torno de 12%. Se a gente tivesse em AFT, né, superávit, a gente estaria ali, manteria os 12%. Com a reforma da Previdência, se você está em déficit, você tem que ajustar a alíquota para 14%, que foi o que aconteceu.
O servidor, ele foi afetado diretamente. E aí, a reação do servidor aqui no município, ela é justa, né? Porque você parte do pressuposto que você está descontando ali no seu salário, e o que o município que administra esse recurso, junto com o Instituto de Previdência, tem que ter responsabilidade por isso. E se o Instituto está em AFT, ou seja, está com receita positiva, você não precisaria ter se descontar mais no seu salário. E o município não repassava, descontava do servidor, né? E não repassava para a folha do IPREM. Então, é um Frankenstein que eu não posso agora, né, por hora, inserir junto desse pacote de regularização, porque eu preciso finalizar esse processo de auditoria, a controladoria e toda a procuradoria está junto do Instituto de Previdência para a gente desenhar um caminho. Reativei agora, né, o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal e o Comitê de Investimento do Instituto de Previdência, para que a gente possa chegar a um denominador comum, porque a administração anterior do Instituto de Previdência, né, ele vetou praticamente a participação do Conselho Deliberativo e fez ali, foi na contramão dos marcos legais do município, no sentido de investir e mexer no dinheiro do Instituto de Previdência. Então, é um imbróglio maior do que a gente pode imaginar, então não dá para esse ano eu inserir com clareza, né, o que a gente pode fazer aí no Instituto de Previdência. Eu preciso finalizar essa auditoria. Não sei se eu me expliquei, Matheus. Explicou bem demais. Perfeito. Ela fala muito bem, né? A gente gostaria muito de ter mais mulheres como a Luciele na política, né? Inclusive, ontem passou por aqui duas, das quais a gente também gosta, e são amigas da Luciele, que foi a deputada estadual, que também é colunista desse programa, a Priscila Krause. A Priscila. Mandar aqui meu abraço para ela. E a vereadora Rânia, que deixou um abraço para você também. Ela que é lá de Senharol e gosta muito de ti. E em breve também estará participando conosco em um dia que tu estejas também. A Rânia é arretada, né? Eu só tô vendo ela nas ruas. Adoro ela demais. Um cheiro, viu, Rânia? E a Priscila, né? Eu digo sempre, ela é uma bússola, né, pra gente. Somente quem gosta dos temas fiscais, dos temas de economia, do papel, efetivamente, que o legislativo precisa fazer de fiscalização. A Priscila tem causado aí, né, pra gente, né, que faz parte da política ou tá fora da política, né, tem causado estremecimento para que ele assim, vamos lá fiscalizar, abram ali, e não é só fiscalizar no portal da transparência, é ir lá buscar, cadê os respiradores, cadê a medicação, né, e responsabilizar realmente o executivo. Então, quisera nós que todos os parlamentares fossem na linha da Priscila. Ela é extraordinária. E Luciane. Só fazendo um adendo aqui antes da pergunta de Felipe sobre a fiscalização de Priscila. Priscila me deixou traumatizado. Quer dizer, Priscila não. A Prefeitura do Recife me deixou. Comprou 45 anos de Propofol. É um dado que eu não consigo esquecer. Eu falo quase todo dia aqui no programa. Inacreditável. Felipe, pode seguir. Pois é. Não, Luciane, aproveitando aí que você entrou nesse mérito, nessa questão aí de mulheres na política, né? Eu vou fazer uma pergunta pessoal também, né? Já que Matheus se deu a oportunidade aí de fazer uma pergunta pessoal, eu vou fazer também. Né? Que eu vejo nomes como o seu, Priscila, né? Raquel Lira, mulheres despontando aí na política. E a gente começa a enxergar que talvez seja o momento das mulheres na política. Como você vê isso? Eu digo que é o momento das pessoas sérias. Tá? É o momento das pessoas que querem trabalhar efetivamente serviço público, com espírito público, para o cidadão entrarem na política. Sem sombra de dúvida. Existem estatísticas internacionais que dizem que quando as mulheres estão na política, né, nós temos menos ações de corrupção ou menos incidências de ciclos de corrupção dentro do poder público. Isso é internacional, né? O Instituto de Transparência Internacional nos dá essas respostas. Porque, só para dar um exemplo, as negociações ou as tratativas em relação aos executivos legislativos, eles são feitos à luz do dia, por exemplo, não na madrugada, em ambientes que são inóspitos ou propícios a outros tipos de decisões. Então, onde tem mais mulheres na política, a gente tem melhores ações de saúde, por exemplo. A gente viu agora, na pandemia, né, os 8 países que tiveram maior destaque na condução em relação à pandemia foram países liderados, né, e geridos por mulheres. Mas eu não costumo dividir o mundo entre nós, mulheres, e vocês, homens. Não, tá? Não costumo dividir o mundo. Eu digo sempre que quando a gente tem uma equipe decente, gente decente, a gente consegue, sem sombra de dúvida, tá? Entregar políticas públicas, entregar uma política melhor. E que bom que Pernambuco tem quadros femininos, né? Capazes de inspirar outras mulheres e outros homens a virem para a política. Eu acho que tá aí a questão. Tá? A gente tem também outros nomes positivos, masculinos, que também nos inspiram. Então, são excelentes. Mas acho que é um lugar que a sociedade não vê as mulheres ainda, né? Então, que bom que está aí a Priscila, tô a Rânia, né, a Raquel, e aí enfrentando esse desafio e inspirando outras pessoas.
Pois é, só para exemplificar isso aí que você falou, Luciele, a gente tem um exemplo na Nova Zelândia, né, da Jacinda Ardern, Exato. que foi sucesso no combate aí à pandemia. Me parece que Sucesso. o país todo teve 32 mortes, 32, esse é o número, mortes por Covid, né? Então, uma gestão realmente muito boa, excelente. Isso vai muito sensibilidade, Felipe, também, tá? Vai muito sensibilidade de pauta, né? Então, tem uma situação assim, vou falar do tema aqui ao vivo, né? Vou falar de menstruação. Lá na saúde, quando a gente vai falar de questão de saúde de meninas, né, de adolescentes, dificilmente um homem ou alguém que não passa na pele ia propor algum projeto vinculado à menstruação, que é o que só as mulheres passam. Puerpério, né? Tá falando da Raquel ali, né, em Caruaru. Falar de puerpério, falar de gravidez. Claro que é uma pauta que vai entrar proforme na saúde, mas tem pautas específicas que as mulheres têm mais sensibilidade em lidar. E, sem sombra de dúvida, a gente melhora e amplia a política pública quando a gente tem mais mulheres. É essa a lógica da democracia também. Então, esperamos que tenhamos não só mais mulheres, mas mais diversidade nesse ambiente de poder, para que a gente possa tomar decisões mais amplas. Exatamente. E ontem, inclusive, nos projetos que a Rânia destacava para a gente, dos quais ela tenta colocar em pauta lá na cidade de Sanharó, Priscila também se tocou nesse ponto, sobre o acompanhamento público da saúde pública das grávidas, né? E da gravidez na adolescência também, né? Por coincidência, a Rani propôs esse projeto lá na Câmara de Sanharó e Priscila também tem colocado a nível estadual na LEP, né? Olha aí. Políticas públicas aí envolvendo essa prevenção à gravidez na adolescência, que normalmente é um transtorno, obviamente só sabe quem passa, né? Exatamente. Seguindo ainda um pouco sobre as políticas públicas que estão sendo propostas em Bezerros, eu queria te perguntar um pouco como é que está a distribuição dos kits merenda escolar. Você que tem uma ligação muito grande com a educação, sabe muito de como são as necessidades desse setor, né, Luciele? Pode falar um pouco para a gente? Posso sim. A questão dos kits escolares, aqui na região, a gente... poucos municípios fizeram, né? Nós conseguimos fazer, assumimos o risco aí, porque o custo qualidade de aluno, que é o CAC, que mede, né, o custo por aluno na escola, que leva em consideração o pagamento do professor, a iluminação, a merenda, o transporte escolar, mudou do ano passado para cá, por conta da pandemia. O valor merenda, né, alimentação por criança e por adolescente, ele é menor quando o aluno está dentro da escola. Então, a gente decidiu fazer o kit merenda escolar e ele é um custo a mais, ou seja, a bolacha e o leite que a criança toma lá na creche, no lanche. Aí, quando a gente manda para casa, a gente manda um pacote da bolacha. A gente não manda 2 ou 3 ou 4 bolachas. Não tem um custo a mais. Então, a gente fez uma programação para entregar, pelo menos, um kit merenda escolar por mês, enquanto a gente estiver com aulas apenas remota, que é o que está acontecendo aqui no município de Bezerros. A previsão é que a gente retorne às aulas ali no final de julho, dependendo da situação, da condição sanitária das escolas e da situação da pandemia no estado. Então, a gente vai voltar mais ou menos em julho. Até lá, nós fizemos entrega ali final de abril, vamos fazer final de maio agora, final de junho. São 3 kits escolares, kits merenda escolar, tá? Que é o merenda em casa, que a gente está chamando. E isso faz com que a gente mantenha, né, aí a segurança alimentar dessas crianças, está acompanhada ali pelo nutricionista, está tudo acompanhado pela Secretaria de Saúde e pela Secretaria de Educação diretamente. E, para além disso, né, a gente consegue aí diminuir a situação de incidência de doenças com criança, tem toda a situação aqui, né? Eu acho que a gente... Caruaru tem até um dado bem importante, né, nos últimos anos ele investiu na situação da saúde das crianças, voltada para a questão nutricional, e aí a gente diminuiu a incidência de doenças, principalmente nas crianças, e nesse período de pandemia, e nessa nova cepa chegando aí, contaminando as crianças, a alimentação, sem sombra de dúvida, é importante. Agora, é um kit simples, um kit pequeno, com poucos itens, porque a gente precisa ter um cuidado em relação às contas, ou seja, ao custo de qualidade no município. Mas a gente tem feito isso de forma regular, né, uma vez no mês, as famílias estão indo lá buscar. Em paralelo a isso, a gente também está acompanhando diretamente o aprendizado das crianças nas casas, com um projeto que a gente chamou de Buscativa. Então, além, né, de estar entregando a alimentação para as crianças, a gente está acompanhando, vendo as tarefas, indo em casa, sabendo como é que estão as coisas, até para monitorar a violência doméstica, como é que está a situação, né, da relação desses ambientes mais vulneráveis. Luciane, e a gente com certeza imagina que deve ser um trabalho enorme para pegar uma questão dessa aí como uma merenda em uma prefeitura que está com as condições fiscais não tão boas, e você, de qualquer forma, você que vai ter que fazer esse complemento aí do valor, apesar de vir o recurso da merenda. Imagino que seja um trabalho bem árduo.
Olha, e falando aqui... Matheus, pontuar, assim, eu acho que quando a gente tem organização financeira, tem dinheiro, dá para fazer muita coisa, tá? Tem dinheiro. Meu problema é a forma de aplicação de recursos, é a forma de contratualização, é como as coisas são compradas pelo serviço público. E aqui no município de Bezerros, eram cheios de ciclos viciosos. Então, ainda que eu tenha dinheiro e consiga mais dinheiro, né, a gente está reimprimindo uma forma de gerir o município. Então, isso demorou um pouquinho de tempo, a gente talvez ali até junho, a gente ainda tem alguns entraves em relação à contratualização. A gente passou toda a forma de licitação para programa eletrônico, né, era presencial ainda, cheio de inconsistências, tem processo, iluminação pública aqui no município de Bezerros não tinha contrato vigente licitado, tinha contrato vigente sem ser licitado anteriormente, então a gente teve que regularizar muita coisa. Isso, quando a gente fala de recurso federal, né, que a prestação de conta ela é ali, ó, firme e forte, precisa ter muita responsabilidade por isso. Então, merenda escolar, transporte escolar, tudo que vem pública e direta, fundo a fundo, os gestores precisam ter uma responsabilidade muito maior. E aqui no município nos deu um monte de trabalho, porque não tinha, você está dizendo, verba do PAR, tudo que vem do FNDE, né, ligado à lei de educação, a gente encontrou aqui um imbróglio, tá? Dinheiro que era para pagar merenda escolar estava sendo aplicado em outro elemento de despesa, que não poderia ser pago com aquele recurso. Falado, né? Mais ou menos. Uhum. Pois é. A habilidade sempre que você está falando agora da sua gestão é de fazer sempre mais com menos, né, Lu? Acho que talvez esse seja o maior desafio, né? É esse desafio. A gente diz que é fazer mais, fazer melhor e fazer diferente. Diferente do que estava, né? E diferente do que a gente está precisando pensar as cidades pós-pandemia. A gente tá dentro de um ciclo de dificuldade, porque os municípios pequenos, médio e grande têm dificuldades, os nossos, né, a fatia do recurso, né, do país de recolhimento de impostos, a maior fatia do recurso fica no governo federal, né, e no governo estadual. O município sofre muito. Então, já é muito difícil fazer as coisas. Mas aí vem uma pandemia, que a gente está nesse imbróglio aí da pandemia, todo mundo com muita dificuldade econômica, social, financeira, sanitária, mas nós precisamos pensar uma cidade fora dessa pandemia. Quando passar tudo isso, como nós estaremos em relação a todos os itens? Aqui, vou emendar até na pergunta que o Lucas estava me falando que vai fazer aqui agora, é que o pós-pandemia, eu e o Lucas somos os solteiros do Quarto Poder, tá? A gente quer ir até o Carnaval de Bezerros, que é muito famoso, e a gente não vai deixar de prestigiar, assim que for possível, a gente dá um pulinho por lá. O Júnior tá ali, ó, nos trabalhos técnicos. O Júnior disse que vai também. Você não pode. Por favor. Eu não vou pro Carnaval, mas quero conhecer a Serra Negra. Olha aí. Mas olha, o Carnaval do Bezerros é decente, viu? Oxi, com certeza. É para todo mundo, pode vir-se embora, é bonito. Viu? A gente vai organizar na casa. A gente tem muita gente bonita, aí só pode eu e Lucas. Lucas, Não, menino, venha-se embora todo mundo, traga a família toda, é um carnaval bom. Tem o São João lá na Serra Negra também, infelizmente esse ano a gente não vai poder fazer, só o ano que vem. Então, um friozinho, viu? Comer um chocolate quentezinho, conhecer a serra também é bom. Olha, e falando em Bezerros, terça-feira é o aniversário de emancipação política, né, do município. O pessoal tá soltando os fogos para Santa hoje, mas eu acho que já vão emendar até a terça-feira aí. Olha aí. Fazemos 151 anos na terça-feira. Para vocês aí, Lu. Oi? Como é que vai ser para vocês aí o aniversário de emancipação? Nós começamos a comemorar o aniversário da cidade dia 17. Olha aí. Porque dia 17 é meu aniversário. Muito bem. Com certeza. Parabéns. Já deixa os parabéns. Já deixamos os parabéns. Obrigada, meninos, obrigada. A gente vai começar a comemorar dia 17 e aí dia 18 também. Dia 17 a gente tem uma cerimônia aqui, né, interna, que a gente vai fazer. Tem alguns empresários da cidade que doaram bolos, a gente vai distribuir bolos em algumas áreas da cidade. Vamos fazer uma live dia 18, né, homenageando aí, pessoalmente os artistas locais e revivendo algumas memórias boas aqui no município de Bezerros no dia 18. A gente vai fazer hasteamento da bandeira, né, tem ali umas cerimônias padrões aqui que a gente vai fazer na terça-feira. Mas é um momento também da gente refletir toda a nossa história, né, Bezerros tem uma importância muito grande aqui. E queremos resgatar tudo isso, deixando todo mundo com um gostinho do quero mais, para ano que vem a gente comemorar, todo mundo se abraçando, se vendo, num evento bem bom. Ano que vem eu vou no aniversário, ó, promessa do Quarto Poder, tá? E vou pro Carnaval, mas Felipe não pode não, Júnior também não pode, só pode eu e Lucas, que a gente é mais... Pode sim, senhor, deixa disso. Vai todo mundo. Sério, minha esposa é braba, não dá não pra mim. Eu só não garanto esse fator que ele colocou aí, né? Thaís é um pouco
árdua, né? É no chicote com o nosso amigo. Mas ela Felipe. gosta, ela vai com a gente. Lu, a gente quer te agradecer muito por ter colocado esse espaço, esse tempo pra gente e contado um pouco da tua vivência, do teu dia a dia, da tua gestão pública, das tuas impressões sobre a política do nosso país e o papel fundamental do gestor público durante essa pandemia. A gente fica muito feliz em te ouvir e sempre nos acrescenta muito, tá? A gente fica muito grato pela tua participação aqui conosco no Quarto Poder. Quero agradecer a participação, Matheus, Lucas, Felipe. É Júnior, que está no bastidor aí. Isso. Dá um abraço para Júnior aí também. A todos os ouvintes, tá? Daí do Quarto Poder. Saibam que vocês vão enjoar de ver minha voz. Né? A gente vai conversar bastante. Um abraço bem apertado à distância. Bezerros é um lugar que acolhe muita gente boa. Então, daqui a pouco, venham-se embora para cá também conhecer. Aproveito para estender o convite para todos os nossos ouvintes. Quero dizer que é na cidade que a gente mora. É na cidade que o povo brasileiro mora. Ainda que as coisas estejam discutidas lá em Brasília, ou discutidas lá, né, no Palácio do Campo das Princesas, em Recife, é aqui, é nas cidades, é em Garanhuns, em Caruaru, é aqui que a gente vive. Então, é aqui que a gente tem que ter educação, saúde, segurança, né? A gente precisa organizar a nossa casa. Então, contem conosco para organizar Bezerros, contem conosco para compartilhar as boas práticas aqui da gente também, porque a gente vai inspirando outras pessoas a também cuidarem do lugar onde a gente vive, que é nas cidades. Então, obrigada a todo mundo, super cheiro e até daqui a pouco. Até. Vamos aos intervalos e voltamos em instantes. Quarto Poder. Você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Aumente o volume, Parando FM. Aqui na rádio a gente liga a nossa bola de cristal para te contar todas as novidades do seu horóscopo. Bom Astral. Logo pela manhã você já fica sabendo quais são as previsões do seu signo. Olá, seja muito bem-vindo. Começando mais uma edição do Bom Astral, que é o Dias por Aqui, e as previsões para o seu horóscopo. Então vamos lá, começando com você de Áries. Bom Astral. É só aqui. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Quarto Poder. Lucas Cavalcante. 12h39, voltamos ao ar com o Quarto Poder. Tivemos agora uma entrevista fantástica. A participação dela é sempre muito boa, né, Matheus? A nossa querida amiga. Ela é genial. Luciele, genial. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a economia com o nosso colunista aqui diário do Quarto Poder, Écio Costa. Boa tarde, Écio. Economia e negócios. Oferecimento Sedes Consultoria. Soluções para a sua empresa. Economia com Écio Costa. Boa tarde, Matheus e Lucas. Boa tarde, ouvintes do Quarto Poder. Hoje eu vou falar sobre o setor de serviços, que apresentou uma queda de 4% no mês de março, na passagem de fevereiro para março, e agora se situa abaixo do nível pré-pandemia, lá de fevereiro do ano passado, né, segundo dados do IBGE. Apesar dessa queda, o setor encerrou o primeiro trimestre com a alta de 2,8%, na comparação com o quarto trimestre do ano passado. Isso é importante a gente observar porque os dados do PIB referentes ao primeiro trimestre desse ano vão ser divulgados nas próximas semanas e o setor de serviços ele representa mais de 70% do PIB, tanto do Brasil como também do estado de Pernambuco. Então, se ele teve uma elevação de 2,8%, na passagem do último trimestre de 2020 para o primeiro trimestre desse ano, é possível que a gente tenha, apesar dessa queda registrada no mês de março, uma elevação no primeiro trimestre como um todo. Vale lembrar que no mês de fevereiro havia tido um crescimento de 4,6% no setor de serviços. E o que é que aconteceu? Nos meses de janeiro e fevereiro, a gente teve uma reabertura
da economia. E aí, o setor de serviços, que depende muito dessa relação entre pessoas, terminou se beneficiando com isso. Mas no mês de março, a gente teve um recrudescimento da pandemia e aí os isolamentos sociais aumentaram, derrubando aí o setor de serviços. Para se ter uma ideia, né, os serviços prestados à família tiveram uma queda de mais de 20% nesse mês de março. E alojamento e alimentação, né, que está dentro desses serviços prestados às famílias, tiveram uma queda também significativa. A parte de transportes também apresentou uma queda muito forte, né, e aí a gente tem justamente a repercussão disso no setor como um todo. Agora, claro, a gente tem que observar como que isso se desenvolve a partir de agora, de abril, com uma reabertura gradual da economia, com o auxílio emergencial também entrando, mas ressalto que é muito importante lembrar que o setor de serviços, que representa mais de 70% do PIB, depende muito de uma economia mais aberta, uma economia mais aberta, mas que, claro, com uma pandemia mais controlada, né, seja possível reabrir a economia, permitindo aí que setores como de alimentos e bebidas, de turismo, né, que estão dentro do setor de serviços, consigam apresentar uma retomada mais robusta. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima. 12h43, até a próxima, professor. O professor sempre falando de forma muito clara e específica, né? O professor parece que tem uma calma, né? Eu não sei o que esse pessoal de economia, quando fica... Também, ele não é surfista. É a experiência, É a experiência. Exatamente. E falando uma coisa que a Luciele trouxe pra gente, a gente vai ouvir agora o Marquesan Araújo falando da reforma tributária, tá? A comissão mista que analisa a reforma tributária encerrou as atividades com relatório finalizado. Vamos ouvir Marquesan Araújo conosco agora. Relator da comissão mista da reforma tributária, o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, apresentou no colegiado mais de 100 sugestões recebidas após a leitura de seu parecer. O congressista fez alguns ajustes no texto com a justificativa de que as contribuições serão melhor analisadas depois que os presidentes da Câmara e do Senado definirem como será a tramitação da reforma. A intenção de Aguinaldo Ribeiro é criar um imposto sobre bens e serviços para substituir os impostos federais IPI, PIS e COFINS, o ICMS de arrecadação estadual e o ISS de responsabilidade dos municípios. Pelas regras sugeridas, o imposto pago na compra da matéria-prima teria que ser descontado do preço do bem final. Além disso, a ideia é que a tributação seja feita no consumo final do bem e não onde ele foi fabricado. Ainda segundo o parlamentar, algumas sugestões pedem prazo para a devolução de impostos pagos em outras fases da produção. No entanto, Ribeiro afirmou que esse mecanismo deverá ser quase automático. O relator destacou ainda que a compensação de créditos de imposto que serão extintos poderá ser regulada por lei complementar. O presidente da comissão, o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, afirmou que não haveria previsão de votação do relatório porque o intuito do grupo era somente oferecer um texto que reunisse as propostas em tramitação nas duas casas do Congresso Nacional. Reportagem Marquesan Araújo. Olha aí, Felipe, o que tu tá achando dessa movimentação, né, da reforma tributária? Encerrando a comissão, talvez para iniciar os próximos trâmites, né? Isso é muito bom, Matheus. E a gente já havia cantado essa pedra na semana passada, né, a respeito dessa tramitação aí no Senado. A Câmara não andou com o projeto. No entanto, o Senado está dando prosseguimento aí àquele projeto que é do próprio Senado, né? E também trazendo coisas e juntando com as propostas que eram do projeto da Câmara Federal. Pois não, Lucas? Eu acho que o sonho de Felipe é acabar com os impostos, na verdade. O sonho de todos nós, né? Mas quanto menos, melhor, né, Lucas? Acredito que
Bom, em alguns países existem algumas coisas no sentido de que tem impostos temporários, né? Para políticas públicas locais temporárias também. O que acontece, por exemplo, na Suíça, que é aqui fazendo a referência ao nosso município, a Suíça pernambucana, é de que eu sei que tem algumas pessoas que não gostam, tá? Mas eu não falo isso de forma depreciativa. Eu amo Garanhuns muito mais do que a Suíça lá da Europa. É de que, assim, existem políticas públicas momentâneas e necessariamente o imposto talvez deve ser momentâneo, né? Porque não se eterniza algumas coisas. Por exemplo, na Suíça, quando você vai mexer numa lei pública, existe, lá é democracia semidireta, né? Então, eles têm representantes públicos, mas eles também têm um plebiscito e a cada 120 dias eles votam as leis, né? Sim, isso acontece também aqui. A gente tem a figura do plebiscito, que é uma consulta popular, e tem a figura do referendo, que é quando o Congresso faz a tramitagem do projeto, aí diz à população, ó, o projeto é esse aqui, vocês aprovam ou não. Mas isso aí é em casos onde há uma pauta de grande relevância e de grande sentimento público. O que me incomoda, particularmente na reforma tributária, é que, assim, eu sou a favor da reforma, é claro, mas o que me incomoda é que quando você vai para a ponta do lápis, não vai haver redução de tributo. Por hora não, né? de fato. Não vai haver redução de tributo. O que acontecerá, na verdade, é uma simplificação tributária que, ao meu ver, pode ser interessante, mas que, no geral, não me parece bacana de fazer em um momento quando o país está em crise, porque não tem como você diminuir o imposto, né? Lucas, eu vou só discordar desse ponto aí em relação a essa... Eu acho que já é uma grande coisa, né, a gente desburocratizar a questão de tributos. Hoje, a quantidade de tempo que uma empresa gasta para apurar quanto imposto ela tem que pagar é absurda. Né? A quantidade de profissionais... Estão em volta do imposto. Olha, mas o justamente é o seguinte, porque reformas, em geral, elas têm um gasto político muito grande. Então, quando você faz uma reforma em determinado momento, você inviabiliza uma reforma futura. Exato. A gente teve uma reforma da Previdência agora há pouco. Daqui a 10 anos, provavelmente, há necessidade de você ter uma nova reforma da Previdência, mas não vai ser feita, porque o capital político foi gasto anteriormente. É difícil de mover. Eu concordo contigo, Lucas, porque o momento de reforma geralmente acontece em início de governo, né? A gente está aí no final dos 4 anos, tem esse ano e o próximo ano, e geralmente o que acontece? Essas reformas são feitas no primeiro ano, né? Quando o presidente tem força, que foi eleito com uma quantidade enorme de votos, e agora não é o momento ideal, mas eu acredito que nós temos que fazer. A reforma tributária é muito importante. A gente está acometido no Brasil de uma crise econômica que precede até a pandemia, né? Mas a pandemia acabou agravando a situação. Então você não vai ter na reforma, isso é uma coisa óbvia, assim, para todo mundo entender, não vai ter diminuição de imposto. Não vai ter. Não vai ter diminuição de Mas tributo. seguindo adiante, falando ainda sobre um pouco da política local, só quero reforçar, tá? A gente falou durante a entrevista com a Luciélio, falando sobre políticas públicas, Caruaru será o polo, tá? Deixando bem claro, em breve vai ter mais notícias sobre isso, da vacinação no Agreste para aplicações das doses da Pfizer em grávidas e puérperas. Assim será divulgado pela Prefeitura de Caruaru ou pelo próprio Instagram da Prefeita de Caruaru, Raquel Lira, né? Raquel Lira Oficial, lá você vai ter mais informações. Raquel, que inclusive está nos devendo uma visita. Semana que vem ela estará aqui porque, se não me engano, na segunda-feira, dia 18, é o aniversário de Caruaru. Aí ela conversou conosco ao longo desses dias, porque ela também estava acometida de Covid, né? Ela está retornando às funções administrativas agora, ela estava em casa, em repouso, mas em breve estará conosco aqui, muito provável ao longo da semana que vem, até para falar sobre o aniversário da cidade de Caruaru. Falando ainda um pouco do lado da oposição, mas esse não tão oposição, né? Raul Henry, ele que é base do governo, ele é deputado federal pelo MDB, ele sinalizou que o MDB seguirá em aliança com o PSB, tá? O deputado Raul Henry, presidente estadual do MDB, foi convidado pela Folha Política da última quarta-feira. Dentre outros assuntos discutidos durante o programa, esteve a situação do MDB com o prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, como pré-candidato a governador em 2022. Apesar de não cravar a manutenção da aliança com o PSB e muito menos querer garantir Miguel como candidato a governo pela oposição, o ponto alto da entrevista foi quando Raul admitiu dificuldade do partido em apresentar um projeto majoritário, dando sustentação ao atual presidente Jair Bolsonaro em Pernambuco. De acordo com o dirigente MDBista, nem Jarbas Vasconcelos se sentiria confortável e nem ele, para fazer um palanque junto com o presidente Bolsonaro,
falou o atual mandatário do MDB na Câmara Federal, Raul Henrique. Olha, Matheus, tem uma coisa que me incomoda um pouco, isso em geral, tanto quando acontece uma política numa cidade como Garanhuns, quanto no estado. Você pega uma questão de discussão nacional, que é o caso aí que vai provavelmente se mostrar nas eleições, vai ser o Bolsonaro versus Lula, e esquecer do estado. A gente não vive é como que a gente não vive em Brasília. Exatamente, a gente não vive em Brasília, né? A gente não vive no país como um todo, de forma geral. Então, a gente vive no estado de Pernambuco. A gente tem que lembrar que o PSB, isso é minha opinião, claro, o PSB não tem feito boas coisas para Pernambuco. Até muito diferente aqui. Eu gosto até de separar as coisas, porque eu não gosto de fulanizar as coisas. Com todos os erros e crimes cometidos que foram provados na Lava Jato contra a pessoa, em outras investigações, em Mensalão e Petrolão, entre outros, envolvendo a pessoa do ex-governador e falecido Eduardo Campos, são coisas diferentes, né? O Eduardo Campos teve um destaque muito grande, inclusive Pernambuco, na gestão dele, crescia acima da China. A gente sabe que houve corrupção. Exatamente. A gente sabe que houve desmandos e uma massificação do PSB naquele momento sobre todas as políticas do Estado, mas a forma de gerir é antagônica ao perfil tanto do filho dele, como prefeito do Recife, né, que tem sido uma negação como prefeito. Tá? Hoje, prefeito do Recife, assim que o senhor estiver escutando, e os seus assessores estiverem escutando, se lembre que o Recife, quando alaga, ele precisa de um prefeito, tá? Não de um Instagramer. Acho que é bem claro assim, tá? Ele não precisa das suas declarações no Instagram. Ele precisa de obras públicas para atender. O Recife está alagado hoje e as pessoas estão ilhadas, tá? A sua promessa foi transformar o Recife e, inclusive, a infraestrutura do Recife. Tá? Não é para se esconder ou ficar mandando mensagem no Instagram, que isso aí não resolve o problema de ninguém. Hoje ele não vai sair de casa não, porque ele tem que pegar um caiaque para sair de casa, então ele vai ficar bem guardado, né? Até quando? Eu sei que são 100 guias, tá? Mas até quando o Recife vai viver de desculpas? Meu amigo, você tem um mandato de continuação do ex-prefeito Geraldo Júlio. Justo. Exatamente, não é o que era essa observação que eu ia fazer. Não é uma nova gestão. A gente tem que entender isso. É o mesmo grupo político que está lá. E eu não fulanizo, tá? Eu não tenho nada contra a pessoa. Até o corpo dos secretários, o corpo da estrutura pública tá mantida. É o mesmo grupo que está lá. Então, assim, o Geraldo Júlio foi extremamente incompetente de não ter feito nada aí nesses 8 anos em termos de política pública. Se quer desenhar algo para acabar com esse problema do Recife. E João Campos agora, apesar de ser 100 dias, como o Matheus colocou, ele tem que tomar alguma providência, né? Acho que o brasileiro, em geral, principalmente o povo pernambucano, está cansado de ver o governo de notas, né? Que é aquele governo que, quando acontece um problema, solta uma nota dizendo, não, que não foi porque a gente quis. Eu queria viver, quando eu fosse ao Recife, tá? Porque a gente, no estado de Pernambuco, como é um estado mais pobre, a capital demanda muito, as cidades centrais demandam muito, mas eu queria viver no comercial da propaganda política de João Campos. Eu queria viver. Júnior, seja bem-vindo, Júnior, ao Quarto Poder. Rapaz, eu tava aqui louco para participar, viu, Felipe? Boa tarde, Felipe. Como é que foi a viagem? Muito bem, Júnior. Obrigado. Sua primeira participação aqui ao vivo no Quarto Poder, isso é muito importante ressaltar, viu? Pois Você estava no Jalapão, né? No deserto. Aí. E eu estava lhe substituindo aqui, viu, Felipe? Então foi bom demais. Então, meninos, boa tarde. Eu estava só aguardando aqui essa oportunidade. Eu, na verdade, né, no meu ponto de vista, eu sei que nós temos, às vezes, que ser imparciais na hora de fazer os nossos comentários. Mas quando a gente se depara com um tipo de situação feito esse que a gente está percebendo aqui no Estado, a gente tem que incorporar o nosso papel agora como representante do povo. Afinal de contas, nós estamos aqui, né, para representar a população de Pernambuco, não só de Garanhuns, né? E, no meu ponto de vista, é um desastre. A administração do PSB no estado de Pernambuco e também na capital pernambucana, no nosso Recife, é um desastre, né? Fazem anos que o PSB está com o poder, fazem anos que o PSB está à frente da nossa capital e os problemas só vêm se arrastando, né? Só vêm se arrastando e maquiagem, eu acho que eles se aperfeiçoaram em maquiar situações. É o caso que o Lucas sempre relembra aqui no programa, que é o caso do Propofol. Ali é a gota d'água, né? Eu acho que tem que ser aberto. Os vereadores do Recife têm que abrir uma CPI para investigar o que está acontecendo, o que aconteceu, na verdade, para
ter feito essa aquisição, né? Será que não foi superfaturamento, se não foi lavagem? O que está acontecendo, né? Por que isso tudo? Então, isso é apenas como é que tem o ditado? A ponta do iceberg. A ponta do iceberg, né? Isso é apenas a ponta do iceberg, tem muita coisa ainda por trás que precisa ser descoberta, né? Exatamente, olha... Pois é, e Júnior, para complementar o que você está falando, o povo pernambucano e no Brasil todo, né, vamos ter uma grande oportunidade ano que vem de mudar isso. Então cabe à população do nosso estado, né, abrir os olhos e realmente escolher um governo diferente, um governo melhor para o nosso estado. Pois é, Felipe, e outra coisa que eu me lembrei agora é a questão né, foi lançada um programa pelo próprio governador há cerca de 1 ano e meio, 2 anos atrás, que é o Caminhos de Pernambuco. Segundo ele, foi injetado nessas rodovias. Deixa eu fazer um adendo aqui ao Júnior. Júnior mora em Lagoa do Ouro, eu vou falar por ele aqui, tá? Porque senão fica suspeito que ele tá fazendo defesa causa própria. Eu ia muito a Lagoa do Ouro, meu pai tem muitos clientes por lá, e eu ia fazer uma visita, tá? Eu não sei, minha mãe mandou eu mandar um abraço, que é inclusive, não sei se é parente de Júnior, só que eu não lembro o nome da senhora lá. Que massa. Mas um abraço para o pessoal de Lagoa do Ouro, que sempre nos ouve muito bem. E a gente ia e Luciano tem o Proteste Já aqui no programa, Bom Dia Marano. Bom Dia Marano. No Bom Dia Marano, ele colocava o seu protesto, né? Eu mandei um vídeo uma vez, eu disse, olha, já que acho que ele ia estar com Secretaria de Infraestrutura, alguma coisa aqui, eu disse, o programa Caminhos de Pernambuco é esse aqui, e mostrava a situação quando você se desloca à cidade de Lagoa do Ouro. Amigo, é um absurdo ali, acho que é o cúmulo do cúmulo. E tem lugares piores, né? A gente vê lugares piores ainda. Você vê, Paranatama, a entrada de Paranatama também está toda acabada. Você vê aqui, recentemente vocês... faz um tempinho. Pois é, vocês receberam aqui há poucos dias o prefeito de Alagoinha. Entre Alagoinha e Belo Jardim, tá horrível, sabe? E muitos outros municípios aqui que sofrem há anos. Lagoa do Ouro sofre há mais de uma década. Eu tive o desprazer de conversar por 2 vezes com o governador do estado. Uma vez, há 2 anos atrás, aqui no Festival de Inverno, eu cheguei a conversar com ele, isso foi gravado, inclusive, e ele prometeu fazer o recapeamento asfáltico, a recuperação da PE 203, que dá acesso ao município de Lagoa do Ouro, e não fez. A segunda oportunidade foi durante a campanha eleitoral, está gravado, está filmado. Eu conversei com ele em Correntes, ele prometeu também em público que iria fazer pelos próximos 3 meses, isso já se passaram 2 anos, e mais de 2 anos, e nada foi feito. E recentemente eu vi aqui também uma reportagem sendo vinculada, onde a secretária Fernanda Batista também prometeu. Então veja, se o governador me prometeu pessoalmente por 2 vezes, eu não estou desesperançando as pessoas, mas eu sou realista. Se o governador falou pela própria boca que iria fazer 2 vezes e não cumpriu, né, até porque ele tem a fama realmente de prometer e não fazer, quem dirá a secretária Fernanda. Ela me perdoe, mas eu estou sendo sincero. Né? Exatamente. Olha, quem tem o poder de caneta, de fato, é o que, por exemplo, muitas vezes a gente pode até comparar, tá? Com, por exemplo, o que acontece com, entre aspas, agora já não mais, mas anteriormente é o que se pensava que acontecia com o Paulo Guedes, né? Não adianta você ter um baita secretário, um baita ministro, eu acredito que ela seja totalmente capacitada para exercer a função, mas se o seu chefe, quando vai assinar, não assina, né? Justamente. Ele não propõe a política pública para aquele local, e pelo contrário, o que a gente tem visto agora, nos últimos meses, principalmente nesses últimos 100 dias, é a focalização de todas as políticas públicas no Recife, capital do Recife. Isso. Desigual, e como se o cidadão do interior fosse um cidadão de segunda classe, tá? É bem claro isso. O cidadão de Garanhuns, na vista do governador e do governo do PSB, infelizmente acaba sendo cidadão de segunda classe. E aqui nós tivemos uma pessoa que eu prezo muito, tenho muito respeito e torço muito. Olha, se tem uma pessoa que torce para que o governo de Sivaldo Albino dê muito certo, sou eu. Mas eu sei que ele vai enfrentar dificuldades, porque os caixas das prefeituras estão sendo muito prejudicados, principalmente com a pandemia, a arrecadação caiu muito, só que ele vai precisar do governador do estado. Não adianta só ficar recebendo as emendas. Eu sei que é muito boa, é importante para Garanhuns receber, se não me engano, 20 milhões que o deputado federal Felipe Carreiras vai destinar em emendas via CODEAN, para que abasteça os municípios com dinheiro para fazer as obras e as políticas públicas necessárias, mas precisa de uma coordenação junto ao governo do estado. Garanhuns não aguenta ficar mais numa rixa política entre situação e oposição, em que o dinheiro não chega para as obras. A gente tem várias obras do governo do estado aqui abandonadas, meu. Olha, quando a gente fala... Pois é, Matheus. Só para complementar aí o que tu falou,
essa questão do cidadão de segunda classe, do pessoal do interior, né? Não é só em obra, não. A gente vê tratamento em relação à saúde, por exemplo, aí em relação às vacinas, é notório, né? O governo do estado priorizando a sua capital e em detrimento aí do interior. Né? Nossas estradas aqui estão virando até, acho que eu aconselho aí quem faz a trilha do lobisomem, pode botar a trilha daqui para Lagoa do Ouro que vai dar certo. Certeza absoluta, viu? Olha, Pode falar. Só para concluir aqui, antes de Matheus fazer a auto-intervenção dele, infelizmente o PSB de fato tem nos mostrado que não sabe fazer gestão pública, né? Não tem. Isso aí eu falo dos governantes, é claro que estão há muito tempo. Assim como o Matheus, eu torço bastante para que o governo do Sivaldo dê certo, mas a gente não fulaniza as coisas. É claro, a gente sempre fica com receio quando se trata de PSB. Eu torceria. Olha, amigo, assim, o Quarto Poder ele tem um papel fundamental de levar a voz do povo à imprensa, à mídia de forma geral, tá? O que a gente faz aqui é cobrar. Eu torço e torceria a partir de agora, de hoje, para que o governo Paulo Câmara mudasse a concepção de política pública e fizesse olhando o Estado. E eu torço para que desse muito certo. Não me importa a cor da bandeira, não me importa a cor do rato, do gato, importa que ele casse o rato, importa que ele me entregue resultados. E, infelizmente, a gente não vê os resultados. Não adianta falar e fazer comercial na campanha se na hora de entregar o resultado o cidadão não sente na ponta. Olha, Matheus, eu reitero tuas palavras, eu torço demais para que todos os governos deem certo, inclusive o governo Paulo Câmara. Mas a grande verdade é que a melhor medida para conduta futura é a conduta passada. E o que a gente vê é que o futuro não nos reserva coisas boas se você olhar para trás. Exatamente. Eu só quero mandar um abraço aqui pro pessoal que tá seguindo a gente no Instagram, tá? O pessoal da Loja do Borracheiro, eles que estão falando um pouco aqui conosco no Instagram e perguntando qual seria o desenvolvimento que traria para nossa cidade o aeroporto. Olha, eu não sei quem a pessoa que falou pelo Instagram da loja. A gente tratou disso aqui com o Tony, e é o Leonardo que está falando, ele falou aqui. A gente tratou disso aqui com o Tony, Leonardo, de que, de fato, algumas empresas precisam de uma locomoção até para outras coisas, até para o serviço público, por exemplo, de um atendimento emergencial. Isso. É necessário que tenha uma locomoção mais rápida, e nada mais rápido do que um avião, né? A gente teria uma grande capacidade de melhorar inúmeras coisas, inclusive para reuniões com empresários maiores. Por exemplo, a gente vai ter aqui tem uma coisa que impossibilita a Master Boy, exatamente. A Ferreira Costa, inclusive, todo esse pessoal tem avião particular, enfim, teria voos também, tem inclusive. Tem uma coisa que, só complementando o Matheus aqui, tem uma coisa que impede muito Garanhuns de crescer, que é a questão da logística, né? Exato. A logística é o quê? Você pegar determinado item que você só consegue comprar, digamos, em São Paulo, e você tem que trazer via rodovia, né? Que o combustível tá caro. E aí, quando você pega um avião, por exemplo, você consegue facilitar essa questão da logística, e isso fomenta novos negócios. Porque, assim, eu conheço aqui, o Matheus conhece também, a gente não pode falar os nomes, mas tem empresários que vieram a Garanhuns para grandes empreendimentos para colocar aqui na cidade e desistiram por uma questão de logística, né? Então o aeroporto ele tem esse papel aí de fomentar o crescimento futuro. Isso, Leonardo, pode ter certeza que a gente vai cobrar, inclusive do governo federal, quando tivermos a oportunidade de tratarmos diretamente com a voz ou alguém da Secretaria do Ministério, né, do Tarcísio ali, da Secretaria de Infraestrutura, de que a duplicação de São Caetano a Garanhuns, ela tem que sair, meu amigo. Ela não pode ser mais prometida e nunca entregue, né? Inclusive... Felipe, se eu preciso concluir rapidinho aqui, só a questão do giro municipal. Aí pode falar seu comentário e eu encerro com isso. Não, rapidamente, só que, voltando aqui para a questão de saúde também, a importância do aeroporto, porque em relação à vacina, a Pfizer só pode ser distribuída através de aviões, né? Devido ao armazenamento, etc. Não à toa que foram escolhidos Petrolina e Caruaru para essa distribuição, ou seja, um aeroporto é importante. Perfeito, Felipe. É exatamente isso. Olha, só para concluir no giro municipal, uma notinha rápida, a vereadora do PP, do Partido Progressista, Magna Alves, ela defende a ampliação na quantidade de leitos para o tratamento dos pacientes de Covid, tá? A gente está bem próximo dos 100%, se não tivermos em 100% de capacidade. Já passou de 100%, inclusive. Tá? Olha aí. Até aqueles leitos são reservados para outros pacientes que não são do Covid, que precisam de intubação, mas não é necessariamente a mesma proporção do Covid, estão sendo utilizados também de forma provisória, porque está tudo lotado. Exato. A parlamentar apresentou requerimento que repercutiu o fato de Garanhuns possuir apenas 30 leitos de UTI.
abre aspas. Desses, apenas 10 são exclusivos para pacientes do nosso município. Já os outros 20 leitos de UTI recebem pacientes de Garanhuns e de todos os municípios do Agreste Meridional. E até outras cidades fora da nossa região, alertou a vereadora Magda Alves. Olha, Magda, conte conosco no apoio também de cobrar isso, porque é fundamental, tá? Inclusive até de fazer as conexões entre o poder legislativo, o poder executivo, tanto a nível nacional, estadual, municipal, o quarto poder está aqui sempre à disposição. A gente agradece muito hoje, de coração, a audiência de vocês, foi um programa muito bacana, a gente tem ganhado muito com a participação de vocês aqui, e sempre mandem sugestões, tá? Façam como o Leonardo, do pessoal da Loja do Borracheiro, e mandem suas perguntas, tanto pelo Instagram, nosso WhatsApp é o DDD 87, dígito 9, 96833332, e você vai poder falar diretamente conosco. Eu vou deixar aqui meu abraço, eu já falei dela, ela está acompanhando a gente ao vivo agora, ela não estava antes, a Fabrícia Costa, lá de Ati, e o pessoal de Zootecnia da Rural, que é muito amigo nosso. Eu pretendo trazer aqui em breve também o reitor da Federal, o Iron, ele que é um cara muito bacana e pode falar muito sobre o poder da educação aqui no nosso município. Faremos isso com certeza. Meus amigos, eu me despeço de vocês aqui. Um prazer, Felipe, um prazer, Júnior, um prazer, Matheus, sempre estar com vocês. E agradecer ao ouvinte da Rádio Marano que vem nos sustentando aí na audiência. Graças a Deus está tudo dando certo. O Quarto Poder, agradeço muito. Exatamente. Eu quero deixar aqui hoje uma dica de livro, tá? Eu gosto muito de um dos livros, eu acho que, se não me engano, é escrito pelo Jô Soares. É uma coletânea, ele fala um pouco de um período político muito importante do nosso país, que tem controvérsias, teve ditadura, não teve, essa mesma pessoa esteve na ditadura e esteve eleito politicamente, que é Quem Matou Getúlio Vargas. É uma distopia em que é como se alguém tivesse assassinado Getúlio Vargas, mas você vai descobrir o motivo e quem neste livro muito bacana. É uma coletânea bem fácil de encontrar, do Jô Soares, tá? É um dos poucos livros que o Jô Soares publicou, que teve uma abrangência maior. 12h08, ficamos por aqui, agradecemos muitíssimo a audiência e voltamos amanhã, se assim o bom Deus permitir. Quarto Poder, você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Você ouviu Quarto Poder, seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Vou ficar na Rádio Marano, sempre ligado em você. Marano. A Rádio de Garanhuns. Em Caruaru, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. De segunda a sábado, 7 da manhã, você tem um encontro marcado com o Padre Emerson, no programa Momento de Graça. Apoio Mano Imóveis e Colégio Santa Joana d'Arc. 102,3. O Boticário, com lojas em Garanhuns, Lagedo e Bom Conselho, informa o prefixo desta emissora. ZYD 252, 102,3 MHz. Rádio Marano FM Estéreo. Garanhuns, Pernambuco. Eita, que chegou a hora de aproveitar a Bote Promo do